Eu confesso. Eu pago. Não está com... Não está. O título é deste senhor, já para começar. E isto surgiu uma ideia de já há muito de pegar, porque os animais, imagina-se que não há animais no museu, não é? Não há esculturas de pessoas, de documentos, mas não, houve uma vez que alguém sugeriu que se fizesse uma exposição para o Dia do Animal, que é o Dia de São Francisco de Assis. Tinha uma relação especial com os animais, Ler a história de São Francisco é assim uma coisa muito um bocadinho panteísta. E então nós começámos a falar e este menino começou a ter ideias e explicar-lhe ideias. E a ideia, começamos a pensar que dentro deste museu havia muitos animais. Ou seja, tínhamos toda uma série de objetos, de peças, de exemplares, uns autênticos, outros réplicas, outros estudos, outros que tinham a ver com a vida, com a fauna doméstica, a fauna selvagem, e a ideia surgiu então com a vista. Então fizemos assim um bocado aquela ideia do brainstorming. Que animais é que nós temos? E começou-se divididamente a pensar, temos uns pratos que têm uns galos e umas galinhas, temos os pratos com os peixes, e quando demos conta, tínhamos uma quantidade enormíssima de peças potencialmente amostráveis ou utilizáveis numa exposição aqui no museu. No fundo, esta exposição pretende contar histórias, chamar a atenção, por exemplo, pôr as pessoas a olhar para o presépio e ver a importância que os animais têm no presépio. Por exemplo, a Ordem Terceira de São Francisco, que entretanto encerrou aqui, teve cuidado de oferecer ao museu as peças. Agora, sendo São Francisco o padroeiro dos animais e do meio ambiente, eu sabia, posso dizer uma coisa, sabia que ele era o padroeiro dos animais, mas não tinha consciência que ele já era do meio ambiente. Por isso, considerado primeiro ecologista. sem dúvida, e quem vê os poemas dele, as orações, acha que faz todo sentido. E então nós aproveitámos para pôr aqui os elementos de São Francisco. A seguir eu irei pôr também os aspectos da história que justificam mais, surgirá depois em sequência. A presença dos animais no museu e com peças que são do museu e algumas de particulares, mas que pretendem representar aquilo que da fauna moderna ou antiga e poderemos encontrar neste espaço. Temos aqui alguns fósseis, trazidos principalmente pelas minhas irmãs quando vão de férias. Trazem-nos lembranças. Um primeiro aspecto curioso é um fragmento de uma telha romana que foi encontrada em Loundos em 1907, quando das escavações que o Rocha Peixoto fez, na sequência de terem aparecido as arrecadas, as famosas arrecadas de Loundos. E é uma tégua, a seguir o Rocha Peixoto fez uma pequena escavação e esta telha, veio de lá. Ela teve muitos percalços, que não vamos perder agora tempo com isso, mas tem ali, se repararem, uma pegada de um cão. Ou seja, enquanto a tégua estava a secar, um cão atrevido, mal educado, andou a passear em cima das téguas. E o que é certo é que a tégua foi para cozer a seguir, quando já estava sólida e seca, e ficou perpetuada a pegada. Portanto, podemos imaginar, até podemos dar o nome ao Bobby ou qualquer coisa. E depois temos aqui dois conjuntos de moluscos, de conchas. Em cima é um caramujo e em baixo a lapa, que por acaso é de duas espécies de lapa, porque há uma que é mais alta e mais que chapéu chinês e outra é mais aberta. E temos que foram encontradas nas escavações da Cidade de Roço. Não se preocupem que eu não vou explicar tudo da mesma maneira. Se repararem, em algumas peças tem um pequeno texto e a ideia é ir completando, que
porque são pequenas histórias que vão contando cada uma das peças. Por exemplo, porque cada peça tem a sua circunstância. Por exemplo, estes rapítulos de Barcelos, da louça de Barcelos e fragmentos de ocarina, foram encontrados numa escavação que se fez aqui no museu, no fosso do museu, quando o museu estava encerrado para obras. E estava entulhado até cima o poço, e nós fomos escavando, e era cada cavadela a sua minhoca. Ou seja, íamos encontrando, literalmente, íamos encontrando uma série, e neste caso, sem estarmos a explicar muito mais do que isso, podemos imaginar num edifício, o edifício antigo, antes da ocupação como museu, havia crianças que brincavam, podiam ser filhos da família nobre que aqui vivia, etc., mas também podiam ser filhos dos empregados, fosse o que fosse. O que é certo é que as ocarinas e os galos de assobios dão-nos uma visão diferente. Ora bem, Vestígios da natureza. na cidade de Roço, é parte integrante do museu, temos pinhas roídas pelos esquilos. Há umas centenas de anos, os esquilos extinguiram-se em Portugal e durante um período alargado, aparentemente não existia esquilos. E de repente houve uma explosão e havia esquilos em todo lado. Até nós, eu tenho fotografias de um esquilo no nosso quintal, e a minha gata ficou bastante infeliz um dia porque apareceu com uma mordida por cima do nariz, porque tentava apagar o esquilo e depois andou muito traumatizada. Os bugalhos que são muito curiosos e têm um ciclo de vida muito interessante, porque vive lá uma mosquinha, como toda a gente sabe, e, consequentemente, essa é um dos aspectos quando fazemos visitas da cidade, mostra-se o ciclo de vida, a integração, a importância que os carvalhos têm e tudo mais. E depois mais algumas curiosidades. Nós temos um enxame de abelhas instalado na parede da cidade, entrou e continua lá, mesmo com as vespas asiáticas, como esta aqui, que temos aqui para mostrar que veio cá visitar-nos dentro do museu e nós conseguimos tratar da saúde. Passando então para a exposição propriamente dita, começamos com animais ligados aos bovinos e temos o carro de bois, temos ali um documento fornecido aqui pela Ana do arquivo, em que é uma licença de uma senhora que pede a licença para ter um carro de bois, licença a campo para ter um carro de bois, de um boi só. Não está autorizado. Mas a ideia foi, tínhamos este painel e eu sugeri, vamos fazer um painel de fotografias, porque as pessoas dizem, estamos na cidade, numa zona citadina, não há pássaros. E eu disse, sim senhor, e alguns belíssimos, aves da água, aves de terra, e temos agora um lugar fantástico, que é o Parque da Cidade, onde muita gente. E eu, infelizmente, ainda cheguei a filmar uma lontra, mas não tinha nenhuma boa imagem. Mas elas estão lá. Mas ela está lá, mas digamos para pôr. Agora são mais. Portanto, isto é só uma pequena amostra, lembrar que só gaivotas, quantas espécies? Existem referenciadas no nosso país 19 espécies possíveis de gaivotas.